Olá, graça e paz, meus irmãos. Estamos hoje no nosso 16º dia desse devocional, a qual temos aprendido muito. As palavras anteriores nos ensinou e tem nos ensinado muitas coisas, a qual tem edificado a nossa fé. E hoje, nesse 16º dia, o tema do nosso devocional é multiplicando as finanças da família. E dentro desse contexto do nosso devocional de hoje, eu li o texto e fui contextualizar dentro da Bíblia, e entender um pouco das histórias que está no nosso texto. E separei 3 exemplos que é do nosso pai da fé, Abraão, Isaac e Jacó. Estou falando de uma descendência aí, né, de Abraão, o filho dele Isaac, e o seu neto Jacó. Sobre Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. Abraão, de uma forma bem resumida, Abraão vivia na terra de Ur, a terra chamada de dos cananeus. E essa terra, ela é considerada, nas histórias bíblicas, uma terra pagã. O que isso significa? Terra que adora outros deuses, deuses da lua, enfim. E aos 75 anos, Deus faz um chamado a Abraão, para que ele tomasse algumas decisões imediatas e fez promessas de gerações para ele. E vamos no contexto bíblico, o que Deus primeiramente exigiu de Abraão. Deus falou assim para que Abraão saísse daquela terra, para que Abraão deixasse os seus parentes e saísse da casa do seu pai, em busca da terra das suas promessas, que é a terra de Canaã, a qual Deus ia fazer muitas coisas e prosperar na vida de Abraão. E o que foi que Deus falou a Abraão? Quais foram as promessas de Deus sobre a vida de Abraão? Deus falou o seguinte para Abraão: Abraão, farei de você grande nação, abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção aos outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias serão abençoadas. Depois você pode pegar com calma e ler aí em Gênesis na sua casa, Gênesis capítulo 12, todo esse capítulo, e daí em seguinte você vai ver toda a questão da história de Abraão. Mas o que eu peguei de importante e que achei interessante compartilhar com vocês de Abraão? Que Abraão, quando ele sai da terra de Ur, sentido a terra de Canaã, que é a terra que Deus falou que muitas coisas iam acontecer na vida de Abraão, mesmo sem antes ter vivido as promessas do Senhor em suas vidas, existia uma promessa. E o que eu vejo aí, ele acreditou, ele exerceu a fé, tanto é que Abraão é chamado pai da fé, né? Ele acreditou, colocou a fé no Senhor, porque ele tem intimidade com o Senhor. E é isso que nós devemos ter fervendo dentro de nós, a fé no nosso Criador, no nosso Deus. E Abraão mostra o quê? Que primeiro ele acreditou e depositou totalmente a fé em Deus. E saiu sentindo a terra prometida que Deus lhe prometeu. E se você vai lendo o versículo aqui do 12 em diante, você vê que em vários momentos Abraão levanta um altar e oferece ofertas de sacrifício ao Senhor. O que eu vejo nisso? Que Abraão, ele já agradece a Deus pelo momento que ele está vivendo e agradece já porque Deus prometeu. Mesmo sem viver a prosperidade e as bênçãos que Deus aqui na Bíblia nos relata, que Deus prometeu sobre a vida dele, Abraão já era grato. Abraão a todo momento levantava uma oferta de sacrifício a Deus, agradecendo por tudo que Deus havia prometido. E agora, como segundo exemplo, eu quero pegar uma das promessas que Deus cumpriu na vida de Abraão, que é Isaac, o filho que Deus prometeu à vida de Abraão. E Isaac, o que é legal, estudando um pouco sobre Isaac? Isaac está lá em Gênesis 26, depois se você quiser acompanhar. Isaac, ele morava na terra de Abimeleque. E o que é legal dessa história? Isaac semeou, Isaac ele vem da geração de Abraão. Era um jovem abençoado, filho herdeiro de Abraão. Então Deus estava com as bênçãos sobre a vida dele. E o que é interessante na vida de Isaac? Isaac plantou, ele habitava nas terras de Abimeleque, e ele plantou numa época de seca.
numa época que a terra estava sob fome total. E o que aconteceu quando Isaac plantou? Mesmo naquele momento adverso, ele colheu 100 vezes mais. 100 vezes mais. Isso trazendo para os nossos dias atuais, nós estamos vivendo a época de pandemia, uma época de desemprego, época que empresas estão quebrando. E a história de Isaac nos mostra que em momento como esse, se você tiver fé e acreditar em Deus, Ele há de prosperar na sua vida e há de te dar as bênçãos, há de realizar os teus sonhos. Eu acho, lendo os contextos bíblicos, eu creio que não é a situação que faz as coisas acontecer, é a sua intimidade e a sua fé no Cristo Redentor, a fé no nosso Deus que vai fazer com que as coisas movam a seu favor. Então eu não vejo que é a circunstância e o momento que vai decidir se você vai ou não ter sucesso, e sim a sua diferença e a sua intimidade com o nosso Deus. E eu vi aqui que Isaac vivia na cidade, vivia sobre as terras de Abimeleque e era próspero. Tanto é que Abimeleque ficou com ciúmes e viu que o poder de Isaac estava crescendo muito e pediu para que ele saísse da terra. E isso é interessante, irmãos, porque às vezes você é uma pessoa que está prosperando, uma pessoa que está no seu trabalho, Deus tem te abençoado, você tem vivido coisas extraordinárias. E às vezes pessoas do seu lado, por inveja, te puxa o tapete ou faz de circunstância para te tirar desse emprego ou te tirar daquela local que você está ou fazer com que a sua empresa quebre. Mas as pessoas não entendem, foi aqui que eu peguei a chave que Deus queria falar, que é o que você não é o local que faz o seu sucesso, e sim em quem você está alicerçado. Pega esse código, interessante, não é o local que faz você abençoado, e sim em quem você está alicerçado. Nós estamos alicerçados em Cristo, nós estamos alicerçados em Deus. Então, independente da terra que a gente há de pisar nossos pés, nós seremos abençoados. E as pessoas não entendem isso. Entende quem vive. Independente do lugar que você colocar a planta dos seus pés, se você acredita, se você tem fé, se você deposita a sua esperança em Deus, independente de onde você pisar, você será abençoado. Essa é a promessa que Deus tem sobre nossas vidas. E seguindo o texto aqui, um outro exemplo é Jacó. Jacó, neto de Abraão, que também está sobre as bênçãos que o Senhor tinha prometido lá para Abraão, que toda a descendência dele seria próspero, seria abençoado. O caso de Abraão foi interessante, porque Abraão ele foi próspero vivendo num ambiente junto com Labão. E quem era Labão? Sogro de Jacó. Jacó se beneficiava, tirava proveito, Labão tirava proveito de Jacó. E o que é interessante? Que Labão, mesmo tirando proveito de um homem abençoado, também era abençoado. Deus abençoava o sogro de Jacó. Deus abençoava a vida de Labão e Jacó, porque no meio deles vivia uma pessoa que tinha uma integridade com Deus e que era abençoado, no caso Jacó. E aí o que acontece? Jacó saiu das terras, saiu debaixo das asas de Labão. E aí o que Deus fez? Deus multiplicou as bênçãos sobre a vida de Jacó. E eu achei interessante isso, que por mais que a gente vive em momentos ou ao redor ou em ambiente que talvez não seja favorável, se Deus está conosco, se você é uma pessoa que teme a Deus, se você é uma pessoa que tem fidelidade a Deus, uma pessoa que deposita sua fé em Deus, não adianta. A circunstância ao teu lado não vai te barrar. As pessoas ao teu lado não vão barrar seu crescimento. Você vai viver os teus sonhos, você vai viver os projetos que Deus tem sobre a sua vida. Você tem que entender o teu propósito. E se você estiver linkado ao teu propósito, você vai decolar. E para encerrar o nosso devocional de hoje, eu queria aqui deixar algumas orientações que está baseado na palavra de Hebreus 11:1. O que Hebreus 11:1 fala? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu até marquei aqui na NVP, que é a Bíblia que eu gosto de estudar, está escrito assim: a fé
Então, para entender, a fé é algo sobrenatural. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. É muito interessante isso. E aqui vai a orientação para vocês. E nós temos que estar baseado na fé, nós vivemos pela fé. A orientação que eu quero deixar para você, para o encerramento desse devocional, é o quê? Você tem que ser sonhador. Você tem que ser sonhador. Sonhar faz parte da vida dos filhos de Deus. Você tem que entender, segundo ponto, você tem que entender o seu estado atual. A nossa devocional de hoje fala sobre multiplicando as finanças da sua família. Você tem que entender a sua situação financeira atual, você tem que entender a sua situação espiritual atual, você tem que entender como está a sua situação como servo atual. Por quê? Como Deus há de multiplicar as bênçãos sobre sua vida financeira, sendo que você não sabe como está ou não controla a sua situação ou sua vida atual. Quarto tópico é o que? Você escrever os teus sonhos, você escrever os teus projetos, colocar no papel. Exatamente, colocar no papel, colocar isso escrito sobre um papel. E depois, o quinto tópico é colocar, conforme a gente aprendeu no quinto devocional, que é colocar no mural. E sexta recomendação é orar e jejuar constantemente, diariamente, em pró a esses projetos a qual você colocou no papel, que tem como sonho, e pedir para que Deus governe, para que Deus direcione, para que aquele sonho venha a se realizar. Para finalizar, queria deixar aqui em Gênesis 1:22, está escrito assim, que vocês foram criados para governar sobre essa terra. Nós fomos criados para governar. Deus criou nós, seres humanos, para governar sobre a terra, sobre as águas, sobre os animais. Então, meus queridos, você tem a bênção do Senhor Jesus. Ele só espera que você se aproxime dele, tenha intimidade com ele, pratique sua fé, confie nele, coloque ele para governar a sua vida. Fiquem com Deus. Vou fazer uma oração agora e peço para que você continue aliançado nessa fé, tá bom? Senhor meu Deus, nesse momento, eu venho, Senhor, colocar a todos os nossos irmãos que estão participando desse devocional, desses 120 dias, Pai, conosco aqui nessa oração e jejum constante. Meu Deus, eu não sei qual é os sonhos, qual é os projetos da vida de cada um, mas em Teu nome, Jesus, eu oro para que as Tuas mãos e os céus, Senhor, venham estar abertos sobre a vida do Teu povo. Derrama o Teu poder, derrama a Tua glória, Senhor, e venha realizar o desejo do coração do Teu povo. Senhor, nós acreditamos em Ti, nós acreditamos na Tua palavra, nós cremos num Deus e nós temos o Senhor como Deus que governa a nossa vida. Entregamos tudo, Senhor, que temos em nossas mãos, em nossas vidas, nossas famílias em Tuas mãos. Guia-nos conforme a Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.